Boa noite, irmãos. Vamos abrir e ler alguns textos juntos. Eu gostaria de iniciar nosso texto base, 1 João capítulo 2. Nós vamos ler algumas porções, então eu peço que os irmãos redobrem a atenção para que a partir daí nós possamos construir algo nessa noite. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ainda, vamos ao livro de Gênesis, capítulo 50, o último capítulo deste livro. Gênesis, capítulo 50, versos 22 a 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Gostaria de ressaltar essa expressão final, caixão no Egito. Vamos também ao primeiro capítulo do livro de Êxodo, aí mesmo, logo à frente. Capítulo 1, como eu disse, versos de 1 a 14. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Ressalto aí duas palavras: obras e cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Ainda no capítulo 3 deste mesmo livro,
Vamos ler a partir do verso 1, capítulo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E ainda um último texto, no capítulo 40 deste mesmo livro. Então nós lemos o capítulo 3, versos de 1 a 10, e agora nós vamos ao capítulo 40, o último capítulo deste livro. Vamos ler a partir do verso 34 até o final. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos diante do Senhor, diante de Tua Palavra. Estamos, Senhor, abertos para receber o que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Nós entregamos este tempo em Tuas mãos, confiamos que o Senhor há de usá-lo para a Tua própria honra, para a Tua própria glória. Confiamos a Ti, Senhor, o que acabamos de ler, e pedimos a Ti que nos ensines. Fala conosco, Senhor. Nós carecemos ouvir a Tua voz. Abre o nosso entendimento, Senhor. Lança luz no nosso interior, para que possamos compreender Tua vontade, Senhor, e cooperar com ela. Fale a cada coração, Senhor, aqueles que estão aqui nesta noite e aqueles que não puderam estar, que depois ouvirão os áudios, Senhor, que Tu possas falar aos corações, mover os corações em Tua direção, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, carecemos disso, Senhor, em nome de Jesus. Refrigera, Senhor, fortalece-nos, Senhor, para podermos ouvir Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, como é de conhecimento de todos, nós estamos então, no que compete a minha responsabilidade, nesses períodos de quarta-feira, então, considerado este assunto, lá de 1 João capítulo 2, ali está no imperativo ali, né? Não ameis o mundo.
porque nós corremos o perigo de amar o mundo, e esse tem sido o meu tema, o meu encargo, e tenho sido confrontado diante do Senhor. Antes de trazer essa palavra aos irmãos, tem sido um confronto pessoal, sempre é assim. Nós não somos apenas porta-vozes de uma mensagem, o Senhor não deseja que seja assim, mas o Senhor deseja fazer com que aquilo que nós estamos passando a outros possa primeiro, martelar os nossos próprios corações. E tem sido assim comigo, irmão, tem sido motivo de alegria, de muitos conflitos diante do Senhor, e eu espero que de alguma maneira todos nós possamos ser edificados com essa palavra. Então, nós estamos abordando, apenas lembrando, este assunto do mundo, em seu aspecto específico, como aquele sistema organizado, contrário a Deus, que desde a queda ele vem nos mesmos princípios. Queria que os irmãos gravassem isso. Nós começamos lá em Gênesis abordando isso, porque não muda, irmãos. O mundo, como esse esquema que está posto aí hoje, com todos os seus enganos, todas as suas artimanhas, está no mesmo princípio. Então não muda. Se nós então compreendemos os princípios, nós podemos compreender toda a cena que está posta diante de nós. E se nós temos, irmãos, verdadeiramente estado diante do Senhor, nós não estamos surpresos com o que está acontecendo neste momento da história. O Senhor já havia predito cada sinal que estamos vendo aí. E às vezes parece que a gente fica assustado, como é que pode isso estar acontecendo? Eu sei, isso também passa comigo, irmãos, porque nós não gostaríamos que muitas coisas estivessem acontecendo como estão, mas nada disso, irmão, não está predito para nós na palavra profética do Senhor. Então, se nós estamos lendo os sinais dos tempos, nós sabemos muito bem a que hora nós estamos da noite, nós sabemos muito bem. Então fortalece, irmão, fortalece. Os joelhos vão de vacilar nesse momento, eles vão tremer e as bases vão ser sacudidas, e agora é o grande desafio, irmão. A prova da fé é agora. Quem realmente vai permanecer com o Senhor neste tempo final, no tempo da vinda iminente do Senhor. Então nós estamos procurando com esse assunto do mundo justamente confrontar os nossos corações, porque a frieza, a apostasia, o mundanismo é a cena que está posta de um modo geral. Não se engane com o cenário religioso geral, a cena é essa. Paulo, principalmente com um tremendo encargo, ele já nos advertia isso. Então esse é o cenário. Então confrontar esse assunto do mundo é confrontar a frieza do nosso coração, como que nós estamos neste momento, irmãos. Então nós estamos tocando nesses aspectos do mundo, e até que o Senhor venha, nós estamos enfrentando esses desafios. Continuaremos enfrentando até a vinda do Senhor, quando Ele há de publicamente evidenciar toda a vitória que Ele já consumou na cruz, e há de fazer do Filho o centro de todas as coisas. Até lá, vamos enfrentar, irmãos, vamos continuar marchando, vamos continuar sob o governo do Senhor. Quando Ele disser para nós caminharmos mais um pouco, caminhemos. Quando for para parar, paremos, e assim nós vamos seguindo as direções do Senhor, até então herdarmos tudo que Ele deseja. Então, como disse, nós viemos então desde o princípio, considerando primeiro a cena da queda, fomos para Caim e Abel, fomos para a cena da Torre de Babel, sempre vendo os princípios do mundo. E agora nós vamos caminhar um pouco mais e ver então esse aspecto do mundo aqui no livro de Êxodo. Mas antes eu gostaria de colocar um panorama. Os irmãos viram que eu acabei lendo alguns textos que não costumo fazer na abertura, mas eu não poderia entrar no assunto do mundo sem fazer um panorama primeiro do livro de Êxodo, sem que os irmãos entendam a história aqui por trás, que vai realçar ainda mais esses aspectos do mundo. Então, primeiro, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, e aí os irmãos podem fazer as anotações para depois considerar, se nós olharmos para o livro de Gênesis em especial, ele vai tratar, se fôssemos resumir sua mensagem, ele vai tratar então dos patriarcas. Se você toma e lê cuidadosamente esse livro, então você vai perceber inevitavelmente que ele é um livro biográfico.
O Senhor é como se Ele estivesse dando passos com pessoas específicas ali, em seus inícios. E, por exemplo, se você toma o livro de Hebreus, no capítulo 11, ali você consegue fazer um esboço de todo o livro de Gênesis, tomando nesse aspecto biográfico. Hebreus capítulo 11, aquela chamada Galeria da Fé. Ali você tem os personagens de Gênesis que são, vamos dizer assim, mais ressaltados, são mais importantes. E são eles: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. 7 personagens. Se você for acrescentar mais um aí, que aparece lá em Hebreus 11 também, você tem Sara. Então 8 personagens aí que são citados, estão no livro de Gênesis, são citados em Hebreus 11. Vou repetir, se os irmãos quiserem anotar: Abel, Enoque e Noé, Abel, Enoque e Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Mais um aí, se você quiser acrescentar, Sara, né? Também é citado lá em Hebreus 11. Então, se você toma esse esboço de Hebreus 11, você tem todo o livro de Gênesis aberto diante de vocês. 8 personagens principais. É um livro extremamente biográfico. Eu não estou citando isso por acaso, vocês vão entender até nós chegarmos aqui em Êxodo. Então, é como se os movimentos de Deus aqui no início aqui girassem em torno de pessoas. Mas como que este livro de Gênesis ele termina? Eu ressaltei uma expressão aí. Qual foi a expressão? Você se lembra? Gênesis 50. Qual foi a expressão que eu ressaltei? A última expressão do capítulo 50. Vamos exercitar a mente aí. No caixão no Egito. Então você vê que acaba não sendo uma cena tão animadora, né? O Senhor vai fazendo movimentos com essas pessoas específicas, e aí deixe de lado todo o restante, a partir de Êxodo. Vamos ficar só no livro de Gênesis por enquanto. Se você chega no final e você termina todos esses movimentos que o Senhor fez com um caixão no Egito, você fala: poxa, acabou então, né? Não é uma cena tão animadora para nós. A cena do livro de Gênesis final é um caixão no Egito. Então, o livro que começou com uma ação criadora de Deus, no princípio que criou Deus os céus e a terra, termina com uma cena do caixão no Egito. E isso é consequência, e é por isso que eu estou citando, do pecado, da queda que entrou e causou um estrago, né? Mas o Senhor foi dando passos, né? Mas a cena de Gênesis termina com um caixão no Egito. Mas então nós chegamos no livro de Êxodo, e toda aquela geração então que estava no Egito, que conhecia bem José. Você lembra da história de José, né? Os irmãos de José vão ao Egito e tal. Então toda aquela geração que conhecia José e tudo que Deus havia feito através da vida de José passou. Então toda aquela cena posta que era favorável ao povo do Senhor, ela passou. Quando nós abrimos aqui em Êxodo capítulo 1, nós lemos, né? A cena que abre o livro de Êxodo, ela parece uma extensão do caixão que nós vemos no final de Gênesis. Por que eu digo isso? Porque Gênesis termina com caixão e Êxodo começa com escravidão. Parece uma extensão, né? Da morte para a escravidão. Então, continua sendo uma cena não tão positiva, não tão animadora, né? Caixão e escravidão. O povo que antes era então considerado no território egípcio, que era estimado naquele território, agora se tornou um povo escravizado. É assim que se inicia a história do livro de Êxodo, e essa história, narrada em 40 capítulos, que nós vamos entrar nos detalhes, principalmente focando o mundo, essa história de 40 capítulos, ela cobre um período de apenas um ano. Então são 40 capítulos que aconteceram num período de apenas um ano. 40 capítulos para descrever essa história. E nós poderíamos resumir essa história de 40 capítulos. Já falamos de Gênesis, agora nós vamos entrar em Êxodo. A mensagem do livro de Gênesis, estou afunilando para nós chegarmos na questão do mundo. A mensagem, o tema do livro de Êxodo é do Egito à casa de Deus. Isso você deveria anotar, é muito importante. O tema do livro de Êxodo é do Egito à casa de Deus.
E por que esse título, irmãos? Porque o livro ele vai começar, como eu disse, com essa escravidão no Egito. Mas como que ele vai terminar? Em Êxodo 40? Os irmãos se lembram do que eu li no capítulo 40? O tabernáculo e a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Então, irmãos, Deus não parou os seus movimentos. Ele continua. E Ele está continuando nesse exato momento conosco. Os movimentos do Senhor estão em continuidade. Por mais que a cena possa parecer um caixão, por mais que a cena possa parecer de completa escravidão, o Senhor está enchendo de glória a sua casa. Ele está continuando os seus feitos. É por isso que eu construo isso tudo. Porque se nós olhamos para o cenário geral posto, é um desânimo que bate em nós. Agora, se nós entendemos que o Senhor está edificando o seu tabernáculo, não aquele tabernáculo transitório do povo de Israel, Ele está edificando a sua igreja, e Ele está enchendo de glória a sua igreja. Então, irmão, olhe para o alto, continue firme, confiante de que a glória do Senhor está enchendo a sua casa, certo? Então, o livro começou com o povo escravizado no Egito, mas terminou com a glória da casa, com a glória do tabernáculo. E é justamente o oposto que nós vimos em Gênesis, porque em Gênesis, começou positivamente, com Deus criando todas as coisas, terminou com um caixão. Em Êxodo não, em Êxodo começou com a escravidão, mas terminou com a glória enchendo o tabernáculo. E por que eu estou citando isso? O que isso tem a ver com o mundo? Por que João está citando esse monte de detalhe aí, a respeito de Gênesis, de Êxodo, dos personagens? Por que isso tudo? Porque, irmãos, aqui, nesse panorama de Êxodo, nós temos resumido, irmão e irmã, o nosso chamamento celestial. Nós não fomos chamados, ou melhor, nós não fomos apenas tirados da escravidão do mundo. Esse não é o nosso chamamento completo. Isso é parte do nosso chamamento. O nosso chamamento, ele começa com a tirada do Egito, com a tirada do mundo. Mas ele termina onde, irmãos? Ele termina com a edificação de uma casa para Deus. Então, hoje nós estamos aqui no mundo com todos esses desafios. E quantos desafios nós enfrentamos? E o nosso maior desafio é não perdermos a essência do nosso chamamento. A essência do nosso chamamento é sermos edificados casa para Deus. E é justamente por isso, irmãos, que o Senhor tem me dado o encargo de nos exortarmos mutuamente nesses aspectos do mundo, porque temo que muitos de nós estamos resumindo o nosso chamamento como sendo: Deus me perdoou, nosso Senhor nos perdoou, Ele nos tirou do Egito, Ele nos justificou. Amém? Isso é verdade, irmão. Gloriosas verdades que nós devemos nos apropriar. Mas nós também precisamos entender verdadeiramente que quando o Senhor fez o movimento de nos retirar do Egito, nos retirar do mundo, Ele tinha uma expectativa em seu coração. E essa expectativa é de nos edificar uma casa para Ele, uma casa para a sua habitação. Como Pedro vai dizer em sua carta: vós sois pedras que vivem, mas precisam ser edificadas casa espiritual. Então, irmão, já aqui eu gostaria de trazer aqui a reflexão dos irmãos. Não resuma, não diminua o teu chamamento. O teu chamamento não é apenas para que você saia do mundo. O teu chamamento é para que você seja edificado uma casa para Deus. E o grande desafio é nós deixarmos de lado um pouco os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos projetos, para que coloquemos a mão na massa, para que participemos da edificação da casa de Deus. Essa é a mensagem de Ageu, um profeta da restauração. Ele vai dizer: a casa de vocês está bonita, a casa de vocês está painelada, está forrada, está quentinha, mas e a casa de Deus que está em ruína? Entende, irmãos? E se você for ouvir a mensagem do Evangelho aí fora, você vai ouvir o quê?
Conquiste, ganhe mais, cresça, faça isso, faça aquilo. Você pode, você consegue, você é o centro. Quando as mensagens dos profetas era completamente o oposto, irmão e irmã. Entende? A mensagem de Ageu é uma mensagem muito forte. É como que sacudindo o povo, porque o povo havia parado por conta dos desafios, e é por isso que eu estou citando Ageu, porque há momentos que nós queremos parar, há momentos que o desânimo bate, há momentos onde as propostas do mundo nos atraem, e nós deixamos a edificação da casa de Deus. O povo parou por 20 anos a edificação, a restauração da casa de Deus, 20 anos. Então Deus levantou Ageu e Zacarias, se não me falha, ou Malaquias, não me lembro agora, 2 profetas que estavam dentro do livro de Neemias, 2 profetas, para poder acordar o povo. Deixa eu até conferir qual é o capítulo aqui, para que os irmãos tenham anotado. Que eu acabei não anotando aqui. Eu acho que é no capítulo 5. É no capítulo 5 de Esdras, capítulo 5. Acho que eu tinha falado Neemias, né? Então é Esdras, capítulo 5. Você tem aí as mensagens de Ageu e Zacarias. Então, quando você for ler os profetas Ageu e Zacarias, você tem que inseri-los aqui, nesse contexto, capítulo 5 do livro de Esdras, porque é aqui que eles estão. Então, esses profetas são levantados por Deus, e eu espero que essas mensagens a respeito de não amarmos o mundo esteja fazendo isso conosco, nos sacudindo, para dizer assim: olha, está muito bom a vida de vocês, que bom que está bom, né? Mas, irmão, e a casa de Deus? Se tem uma coisa que falta na nossa geração é comprometimento com a obra que o Senhor está fazendo nos nossos dias. São pouquíssimos que estão interessados. O resto está tudo pensando em si próprio. Estão nem aí para o que Deus está fazendo. E outros nem sabem que Deus está fazendo algo. Então estamos nesse misto de confusão representado por esse sistema babilônico. Babilônia é confusão. Babilônia representa o sistema religioso oposto de um povo que não sabe por que foi chamado, não sabe de onde foi liberto, nem para onde está indo, não sabe nada a respeito do eterno propósito, e estão ali ouvindo coisas de púlpito que, como eu disse em outro momento, que eu sinto é nojo em algumas coisas que eu ouço em nossos dias. É uma palavra forte, mas sim, irmãos, é nojo que dá mesmo. Já dizia um profeta que nos nossos dias, e isso é mais verdade agora, né, irmãos? Os púlpitos estariam cheios de palhaços e de poucos profetas. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Não há mensagens sérias, não há mensagens que confrontam, porque as pessoas estão preocupadas com números, estão preocupadas em manter o povo ali preso, e de igual forma encontra também no povo uma correspondência, desejando essas coisas. Querem ouvir falar de prosperidade, de ganho pessoal, querem ouvir falar sobre milagres, curas. É a mesma coisa que ouviram na época que Jesus veio. Eles não queriam o Senhor, eles queriam aquilo que o Senhor podia fazer por eles, né? Vocês querem pão, vocês não querem o pão da vida. Por isso que o Senhor várias vezes vai dizer: o que vocês estão buscando? Até para os próprios discípulos ele vai dizer assim: vocês querem ir também? Entende, irmão? O Senhor é tão diferente de nós, né, irmão? Nós passamos a mão na cabeça e achamos que isso é bom para o outro. Irmão, o amor também precisa confrontar, precisa exortar, acolher. Como acolho? O acolhimento também envolve também, irmãos, esse confronto. A irmã Bia olha para mim e me vê indo para um caminho errado e ela não fala nada, ela não me ajuda, ela não me mostra que eu estou errado. Entende, irmão? Eu estou dizendo tudo isso porque este é o cenário do mundo que está posto aí. Esse é o cenário do mundo. E se você for ver, até mesmo aqui entre nós, muitos já desanimaram por conta dessas questões que eu estou citando aqui. E dizemos isso com tanta tristeza, irmãos. Quando nós tomamos o coração de Paulo,
Ele fala assim: quem dera eu pudesse ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Estava falando do povo lá, judeu, né? Se eu pudesse, eu seria separado de Cristo por amor a eles. Há a mesma dor, irmãos, no meu coração, quando eu olho irmãos e irmãs desanimando, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, que eu sei muito bem o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. E às vezes bate o desespero, nós queremos gritar, queremos falar, queremos sacudir, falar: irmão, você não está vendo? O apóstolo João já dizia nos seus dias: nós estamos na última hora. Nós estamos falando isso há 2000 anos, irmãos. Olhe para as profecias, não resta nada para a vinda do Senhor, e nós estamos numa geração de cegueira tremenda, como nunca houve na história. Pegue os períodos mais tristes da história e a nossa geração supera todos eles. Por tudo que está recebendo, pelo cumprimento da palavra profética, não resta nada para a vinda do Senhor. As grandes profecias da Bíblia todas já se cumpriram. Nós não queremos descobrir nada, irmão, não estamos aqui fazendo especulação, nós estamos olhando para uma palavra já cumprida. E é assim que nós devemos ler os tempos. Como dizia o Senhor em sua época, lá no Sermão do Monte das Oliveiras, Ele vai dizer assim: vocês sabem discernir quando vai vir chuva, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. E essa é a geração dos nossos dias. Se você olha para o céu, vê o tempo carregado, você fala: vai chover daqui a pouco, mas você não sabe ler que de igual forma a vinda do Senhor está próxima. Entende, irmão? Essa é a geração dos nossos dias. E eu não estou nem um pouco interessado de ser este um momento apenas de um estudo didático, irmão, não tem interesse nenhum. De coração, se isso estiver acontecendo, eu prefiro que nós não sigamos nesse estudo. Eu quero que os irmãos possam parar e refletir diante do Senhor, examinar o custo, o conflito que está envolvido. Entende, irmão? É isso que está ocupando o meu coração. Aliás, até já nem sei mais onde eu vou retornar aquilo que eu tinha planejado, né? Se é que é para retornar também. Irmão, por amor digo a vocês, não siga adiante, pare, pague o preço para considerar tudo que nós estamos recebendo do Senhor. Pare um pouquinho, deixe os teus ouvidos ali completamente para Ele. Ele fala, irmãos. O nosso Senhor, o nosso Deus não está morto, Ele vive. Ele continua falando e se revelando ao seu povo. Como eu disse, quando nós olhamos os milagres e os feitos que Deus fez ao longo da história, por meio das Escrituras, saiba de uma coisa: o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo, Ele continua fazendo, Ele continua operando. Os mesmos atos que Jesus fez quando aqui esteve por 33 anos e meio, Ele continua fazendo agora através da sua igreja, habitada pelo Espírito Santo. Ele continua fazendo os seus feitos. E nós somos um povo que não temos confiado nisso. Nós achamos que há alguma coisa que possa impedir a ação de Deus no nosso tempo. Não há, irmãos. Não há. Agora, deixe eu dizer uma coisa: sabe como em toda a história, pegue os 2000 anos de história da igreja e leia todos os movimentos que realmente contaram na história, pegue eles, os avivamentos, pegue esses avivamentos e veja como eles começaram. Sabe como eles começaram? Com uma pessoa sedenta por Deus, buscando a face de Deus, uma pessoa que não queria sair da presença de Deus, com aquela sequidão de alma, que não queria sair dali com mais um ensinamento doutrinário, mas queria Deus mesmo. Foi assim que os grandes avivamentos aconteceram. Sabe o que falta no nosso tempo? Pessoas que realmente queiram a Deus. Nós queremos até mesmo vir aqui ouvir uma boa palavra, irmãos, mas muitas vezes isso não basta.
É necessário ir um pouquinho mais adiante, é necessário parar, é necessário buscar a Deus em oração, pedir a Ele que se revele a nós. A nossa geração é uma geração muito intelectual, mas que pouco busca a Deus, que não quer a Deus, que não ora, que não busca a Deus, que não jejua, que não tem sede de Deus. Essa é a nossa geração, irmãos. E ao dizer para os irmãos isso, é como se eu estivesse dizendo para uma multidão que está rodeando nós neste momento. Eu tenho convicção dessa palavra que estou dizendo para vocês, irmão, a partir da minha própria vida. Nós somos um povo que pouco busca a Deus. Pouco busca a Deus. Porque a nossa vida cristã não se resume a uma tarefa de uma leitura da Bíblia, a uma tarefa de um estudo da Bíblia. Inclui isso, mas não basta isto. Porque, irmãos, o avanço do que Deus está fazendo depende, sobretudo, de uma intervenção do Espírito Santo em nosso tempo, de uma ação soberana do Espírito Santo em nosso tempo. Por isso o salmista diz no Salmo, se não me falha, 80, como que ele está clamando, porque ele está vendo a vinha, irmãos. Ele está vendo a vinha, ele diz assim: olha do céu, Senhor, vê e visita a tua vinha. Protege o que a tua própria destra plantou. Uma oração por visitação de Deus. Você tem orado por isso, irmão, irmã? Ou você já se acostumou? Você já se acostumou com o que está posto? Já se acostumou em estar aqui? Já se acostumou em anotar? Já se acostumamos com isso, irmão? Ou você ora por visitação? Seja sincero, irmão. Você ora por isso? Nós olhamos o cenário e murmuramos, reclamamos: está terrível, realmente a frieza e tal. Mas você tem orado para que Deus se intervenha? Você tem orado para que Deus entre e mude esse cenário? Pelo menos no que toca ao pequeno remanescente fiel que o Senhor tem preservado? Que reavive os corações? Ore por isso, irmão. Ore por isso, irmã. Nós não estamos preocupados apenas com multidões, até porque eu acho que nem é esse o momento. Acho que o momento da história é outro, mas de um avivamento nos nossos corações, irmãos. A mensagem da igreja de Laodiceia é uma mensagem tão pertinente para o nosso tempo. O irmão Eliezer abordou. Tão pertinente, irmão. Um quadro de indiferença, de frieza, de uma coisa que dá vontade de vomitar mesmo. Sabe, irmãos, quando pela primeira vez nós ouvimos grandes verdades, que ainda ouvimos até no dia de hoje, grandes verdades, elas impactavam tanto quando nós ouvíamos. Nós chorávamos. Nós não precisávamos de tanto, irmão. Nós não precisávamos de tanta coisa, sabe? Mas quando nós ouvimos aquelas verdades, elas mexiam com a gente. Hoje nós passamos por elas, nós anotamos e parece que nada sacia mais, nada mexe mais. Mas a palavra não mudou, irmãos. As verdades ainda continuam sendo ministradas. O que mudou foi os nossos corações. Se o Senhor não mover os nossos corações, que cenário de apostasia, irmãos. Que cenário de apostasia. Que o Senhor nos livre disso. Deixa eu respirar para ver onde que eu vou dizer algo aqui, para meio que já caminhar também para concluir. Nem vou entrar mais. Eu nem segui, irmãos. Teria que fazer uma outra volta. Me perdoe por não ter sido nada didático, mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: contemplar o Senhor deveria mover os nossos corações, deveria mexer. Estou falando de um corpo de doutrinas não, irmãos. Estou falando de nada disso, estou falando de contemplar Cristo. Deveria mexer.
deveria nos impactar. Não sei se essa é a sensação que os irmãos têm tido, mas é a sensação que eu tenho tido. Não tem impactado mais. Estou dizendo aqui, irmãos, não ando lá fora não. Estou dizendo aqui, não tem impactado mais. A partir da minha vida, e espero também poder dizer ao irmão Eliezer, que eu sinto muitas vezes assim, é difícil a gente estar ministrando em alguns momentos, sabe? Porque, irmãos, eu até comentava com ele, e tomo a liberdade para dizer, irmão, essa semana eu estava ouvindo um podcast, né, de duas linhas doutrinárias. Uma era calvinista e a outra era arminiana. Um cria no livre-arbítrio e o outro cria na eleição soberana de Deus. E 3h30 mais ou menos de podcast. E os dois, cada um procurando defender a sua visão. E, irmãos, 3h30 que poderia ser resumido em 5 minutos. Estou dizendo isso que sou melhor, não. Mas o que mais mexe com o meu coração é o que nós estamos recebendo, irmãos. E isso não está gerando nada. Assim, digo nada, não de só coisas externas, nada, sabe, mover. Porque, irmãos, eles tatearam ali e não chegaram a lugar nenhum. E assim, eu creio que dentro do que nós temos recebido, como se diz, as lacunas ali, elas são preenchidas de uma maneira tremenda com aquilo que nós estamos recebendo aqui. E eu falo, Senhor, nós somos em tão poucos, né? Ouvindo algo tão grandioso. E se você ler os comentários desse podcast, você vê pessoas procurando respostas e não as encontrando, nem em uma linha e nem em outra. E eu até brinquei, falei, mais ou menos nós estamos no meio das duas, né? Que nem para um lado e nem para o outro. Mas falta tantas verdades essenciais que o Senhor tem nos dado graça aqui de tocar, que eles sequer veem, irmãos. Eles passam pela mesma Bíblia que nós e não veem, porque eles estão presos a uma caixa teológica. Eles não podem fugir dali. Há muita coisa por trás. Para um pastor de uma denominação reconhecida que eu não vou citar, tem um salário de 40 mil reais. E aí, se você cita uma coisa fora daquele escopo de doutrina, você perde seu salário, você perde o seu sustento para a sua família, você perde o conforto, a mordomia, tudo que há de bom, né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Há um custo, sabe, para continuar fiel ao Senhor e à sua palavra. Há um custo. Há um custo de muitas vezes não ver um ambiente tão cheio. Ou você pensa, se você pregar algumas coisas que está sendo pregado aí fora, você também não vai atrair muitas pessoas. Talvez sim, talvez não, né? Mas é uma reflexão. Agora, uma coisa eu te falo, chega para essas multidões e bota o dedo na ferida. Você vai ver se fica tudo isso que está aí. Então, irmão, não sei para onde que o Senhor queria me levar nessa noite. Eu espero que os irmãos tenham captado a essência do que está no meu coração, porque nem estava nada preparado disso para eu falar. A verdade é que eu iria entrar no livro de Êxodo e acabei nem entrando, né? Só citei o início e parei ali. Que o Senhor possa fazer isso mais vezes comigo. Eu só lembro isso. Eu ia fazer a abertura e hesitei em fazer. Eu deveria ter feito. O irmão tome nota, então, em Provérbios 10, os versos 16 a 21, diz assim: a obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco.
Os lábios do justo apacentam a muitos, mas, por falta de senso, morrem os tolos. Vamos orar, então, irmãos, e assim nós encerramos. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. E pedimos ao Senhor que tenha sempre liberdade de nos interromper. Às vezes nós precisamos sair um pouquinho, Senhor, desse programa que muitas vezes nós fazemos e o Senhor naquele momento tem uma ênfase específica. Como é bom quando nós paramos nela. Não interessa o tempo, Senhor, que temos gasto nessa noite. O que importa é que o Senhor tenha falado o que o Senhor desejou. Te agradecemos, pedimos ao Senhor que leve esta palavra mais a fundo em nós. Mova as nossas entranhas, Senhor. Nos sacuda, nos faça compreender, Senhor, de fato, a seriedade de tudo aquilo que temos recebido. Não nos deixe seguir adiante, Senhor, nem à tua frente, nem muito atrás do Senhor, mas seguir as pisadas, as pegadas do Cordeiro. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê ânimo, força para este tempo final, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.